Olá, professores e alunos da Escola Sabatina, que alegria estarmos juntos para estudarmos a lição desta semana, Ensinando os Discípulos, parte 2. O tema que ela trata é São Marcos, capítulo 10. Dentre os temas que são tratados, há o tema do divórcio. E vocês sabem, o meu título de doutor em teologia, eu obtive fazendo uma tese sobre o divórcio. E quero deixar aí, ver se consigo deixar o link com vocês para acessarem a tese no site do NASP. A gente vai entrar no assunto aqui de uma maneira perto dos outros temas que estão na lição desta semana, um pouco mais aprofundadamente. Então, vou dedicar mais tempo a este assunto e depois, assim, sobrando um tempinho a mais, eu abordo os demais temas da lição desta semana, que tem que ver não somente com o divórcio, mas Jesus abençoando as crianças, aquele jovem rico que veio até Jesus, e Jesus lhe disse para vender tudo que possuía e dar aos pobres, ele teria um lugar no reino de Deus. Também Tiago e João pedindo para serem colocados à direita e à esquerda de Jesus em sua glória, a história do cego Bartimeu. Mas o pastor quer realmente dedicar mais tempo hoje ao tema do divórcio. E tratar o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia assume biblicamente a respeito do divórcio. Você sabe que existem algumas posições entre os cristãos a respeito do divórcio. Existem denominações cristãs que admitem que não se deve divorciar e, consequentemente, não se deve casar. Há denominações que aceitam que, com base no que elas entendem da Bíblia, de que a pessoa pode se divorciar, mas não pode se casar novamente. Há aqueles que acreditam que a pessoa pode se divorciar sob algumas condições e pode se casar novamente, então, sob essas mesmas condições de divórcio. Há os que pensam que não pode divorciar, mas admite o casamento sob algumas condições. E existem aqueles cristãos que entendem que pode tanto divorciar quanto se casar novamente. O importante é ser feliz. Mas o que a Bíblia ensina? Então vamos contextualizar primeiro a parte que está na lição São Marcos capítulo 10. Mas algum momento o pastor vai navegar, vai pendular entre São Marcos 10 e São Mateus 19, onde esse assunto é tratado, o assunto do divórcio. Então, o contexto de Marcos 10 é que Jesus está na Pérea, e então se aproximam os fariseus e perguntam para Jesus se o homem pode deixar a sua mulher. Aí a palavra sai, enviar a sua mulher, deixar a sua mulher por qualquer motivo. Jesus então menciona Gênesis 1, verso 27, dizendo que Deus fez macho e fêmea, né? E depois ele cita Gênesis 2, verso 24, mostrando que o homem, ao se casar, deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne. Então a pergunta é feita para Jesus, mas Moisés não permitiu que fizesse carta de divórcio. Eles estão citando aí Deuteronômio capítulo 24, onde é citado que se o homem encontrar na sua mulher alguma coisa feia, então a palavra ervat davar, que quer dizer nudez de alguma coisa, nudez de palavra, se você for pegar literalmente a tradução para esta expressão, então eles dizem, olha, mas Moisés disse que se o homem encontrasse alguma coisa feia na mulher, ele poderia fazer uma carta de divórcio e enviá-la embora, despedi-la, né? Então a gente quer tratar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero fazer uma diferenciação com você entre Marcos capítulo 10 e São Mateus ou Mateus capítulo 19. Em Marcos capítulo 10 não é citado a cláusula de exceção que está em São Mateus. A parte que diz assim, a não ser por porneia, o homem que deixar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. Então, essa expressão, a não ser por porneia, só aparece no Evangelho de Mateus. Outra coisa que deve chamar a atenção é como Marcos está escrevendo para pessoas não judias, e ao final do texto ele fala não somente que o homem que deixar a sua mulher e casar com outra comete adultério, mas ele também diz que a mulher que deixar o seu marido também e casar-se com outro também comete adultério. Muito bem, eu queria tratar desse assunto, primeiro, dizendo o seguinte, o que a Igreja Adventista pensa sobre o divórcio? A Igreja Adventista admite que
uma pessoa que se divorcia só pode se casar novamente se houver a quebra do sétimo mandamento por parte do seu cônjuge. Então, na Igreja Adventista, a orientação nos documentos da igreja é para que a pessoa não se divorcie, mas se ela se divorciar, ela só tem direito ao novo casamento se o seu cônjuge quebrou o sétimo mandamento. Aí então a expressão está em São Mateus 19, a não ser por porneia, né? Então a pessoa que deixar o seu cônjuge se casar novamente, então comete adultério. Então essa cláusula de exceção é respeitada pela Igreja Adventista. Agora, a Igreja Adventista admite o divórcio, então você tem alguns contextos em que ela admite. Por exemplo, se houver violência física, a vida é mais que o casamento. Então, se houver maus tratos, risco de morte, então a Igreja Adventista admite no seu manual que a pessoa possa buscar o divórcio. E se a pessoa com quem ela se casou for incrédula, assim está em 1 Carta aos Coríntios capítulo 7, se a pessoa com quem ela se casou é incrédula e essa pessoa solicita o divórcio, então a igreja admite que o cristão pode aceitar o divórcio, certo? São essas duas condições. Mas essas duas condições, a igreja admite que a pessoa possa se divorciar, mas não pode se casar novamente. Um novo casamento, no entendimento da Igreja Adventista, é apenas para aqueles que foram vítimas do cônjuge que transgrediu o sétimo mandamento. Mas eu então queria chamar a sua atenção para a estabilidade do casamento, sabe? 2 verso 24 diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Eu queria pensar com você essa expressão se unirá. Aparece aí em Gênesis 2:24 a palavra dabak. E esse unir-se é tão completo, tão pleno, que não deve haver separação. Primeiro você tem que entender isso daí no contexto em que não havia pecado. E se você vai para a expressão dabak, em Jó capítulo 41, lá fala das escamas do Leviatã, que se unem de tal maneira que não podem se separar. Eu queria pensar com você sobre Deuteronômio capítulo 24. Alguns teólogos entendem que Moisés está determinando que se a pessoa encontra alguma coisa feia na mulher, então ele pode fazer a carta de divórcio e despedir-se dela. Vamos pensar uma coisa. Em São Mateus 19, Jesus diz que os discípulos falam para Jesus que Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus falou que foi por causa da dureza do coração daquelas pessoas e que, na verdade, Moisés não mandou dar a carta. Moisés permitiu. Então, vamos pensar nessa lei. Deuteronômio 24 está introduzindo o divórcio no seio do judaísmo, e também, consequentemente, no cristianismo. Na verdade, a Deuteronômio 24 não é uma lei apodídica, é uma lei casuística. Então, onde está a lei? Então, o texto diz, se o homem encontrar na sua mulher alguma coisa feia e lhe fizer carta de divórcio, sefer keritut, e enviá-la, a expressão aí é shalak, enviá-la, então se ela se casar com outro homem, e se outro homem a odiar e a despedir, então ela não poderá voltar para o seu primeiro marido. Então, uma série de expressões, dizendo se, e a expressão final é então. A lei é casuística. Onde está a lei? A lei não está dizendo que o homem tem o direito de fazer uma carta de divórcio e separar da sua mulher por qualquer motivo. A lei está dizendo que se o homem fizer a carta de divórcio e a sua mulher for embora, se casar com outro homem e este homem também a despedi-la, o primeiro marido não pode recebê-la de volta. A lei é esta, é que o primeiro marido não pode recebê-la de volta. Então esta é uma lei que protege a mulher, mas não é apenas no sentido de que ela tem uma carta e ela não vai ser considerada uma prostituta, uma mulher que abandonou o seu marido. Aliás, no contexto daquela época em que a mulher não tinha como sobreviver independente do marido, praticamente, então uma mulher que era expulsa pelo marido, e a expressão ser expulsa também aparece no Antigo Testamento para o divórcio, a palavra gerash,
Então o homem expulsava sua mulher. Então a mulher expulsa pelo homem, ela tinha a alternativa de voltar para a casa dos pais ou correr o risco de cair em prostituição. Então a lei protege a mulher no sentido de que se ela foi contaminada pelo seu marido ao ser expulsa de casa e se casar com outro homem, ela não vai voltar para o primeiro marido. E provavelmente essa questão está envolvida aí, já que esse texto de Deuteronômio 24 não está na seção que trata das questões morais do adultério, mas está tratando da questão financeira. Então a mulher despedida pelo seu marido, muitas vezes trazia de volta o dote que ela recebeu. E se ela foi despedida no segundo casamento, então voltando para o primeiro casamento, ela trazia o dote que recebeu do seu segundo marido, o que foi no contrato de casamento. Certo? Então, eu também queria lembrar com você o texto que está em Malaquias, capítulo 2, onde Deus diz, eu odeio o divórcio. E a expressão que está ali é a mesma expressão que está em Deuteronômio 24. Eu odeio o shalak. Em Deuteronômio 24, se o homem achar alguma coisa feia na mulher e fizer uma carta de divórcio, e shalak, a sua esposa, enviar a sua esposa. Então, Deus não pode estar introduzindo o divórcio em Deuteronômio capítulo 24, porque em Malaquias capítulo 2, Deus diz claramente, embora alguns queiram dar outra interpretação, desde séculos atrás, Deus diz claramente, eu odeio o divórcio. Então, o divórcio, e aí a minha tese eu trato sobre esse assunto, o divórcio nunca foi instituído por Deus. O divórcio foi tolerado e administrado por Deus, mas nunca foi instituído por Deus, tá certo? Então vamos pensar nessa questão a respeito do divórcio e entender que o plano de Deus para o casamento é unidade. Mas pela cláusula de exceção, havendo porneia, e se você for fazer um estudo mais aprofundado sobre esse termo porneia, você vai encontrar aí que tem significado na Bíblia de incesto, de adultério, de prostituição, né? Então, são muitos itens que estão envolvidos na expressão porneia, certo? Então, havendo infidelidade conjugal, havendo a quebra do sétimo mandamento que diz não adulterarás, então o cônjuge tem direito a pedir o divórcio e a se casar novamente. Muito bem, vamos pensar nos outros temas da lição. Eu gosto de pensar desse tema de Jesus abençoando as crianças. Uma senhora teve a ideia de levar seu filho para que Jesus abençoasse. Era costume das mulheres levarem seus filhos para que os rabinos abençoassem. Mas uma mulher achou que Jesus tinha mais autoridade do que os rabinos para abençoar seu filho. Então juntam-se muitas mulheres e elas levam suas crianças para que Jesus possa abençoar. Os discípulos, então, entendendo que criança não é gente, né? Eles procuram se tornar um obstáculo para que aquelas mulheres levem as crianças até Jesus. Jesus fica indignado com aquilo, recebe as crianças, as abençoa. E eu queria chamar a sua atenção para uma frase interessante de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Ela menciona que algumas daquelas crianças que foram abençoadas por Jesus se tornaram mártires pelo cristianismo. Eu queria desse ponto aqui de Jesus abençoando as crianças, tirar aqui algumas lições. Quem sabe você como professor pode falar alguma coisa sobre isso na classe. As mães traziam as crianças para que Jesus as tocasse, as abençoasse. Então todos os pais devem se esforçar para levarem seus filhos a Jesus, tanto pelo esforço pessoal, pela palavra e também pelo exemplo. Talvez muito mais pelo exemplo do que por palavras. Mas são necessários esses dois itens. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar por palavras, mas também pelo exemplo pessoal. E os discípulos se tornaram um obstáculo e alguns pensam assim, não, mas as crianças não tinham muito valor naquele contexto social ali. É certo que na cultura greco-romana, se uma criança nascesse com defeitos físicos, ela era muitas vezes levada à morte. Você tem aí alguns contextos complicados para as crianças, mas os judeus tinham um cuidado especial pelas crianças. Muito cedo eles frequentavam a sinagoga, as crianças frequentavam a sinagoga. A sinagoga não fazia o papel apenas de igreja, mas também o papel de escola. Eles aprendiam a Torá, depois de uma certa idade aprendiam também sobre os profetas. E sabe, você tem algumas histórias interessantes na Bíblia.
A Bíblia fala que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, né, um rabino. Também você tem Paulo escrevendo a Timóteo e que diz que ele sabe as sábias letras, né, as sagradas letras desde a sua meninice. Então é uma ênfase muito grande dos judeus em ensinar as crianças sobre a palavra de Deus, né? Mas Jesus então recebe as crianças, Jesus recebe em pé em seus braços, e Jesus ora com as crianças. Eu queria fazer um apelo a você que é pai, enquanto tem seus filhos que são pequenos, ore com seus filhos, porque pode chegar o dia que você pode apenas orar pelos seus filhos. Vocês sabem, eu tenho 2 filhos, um mora aqui perto de mim, no interior de São Paulo, mas outro mora lá na Hungria. E então, é claro que hoje você tem os meios eletrônicos de contato, mas aquela presença, aquele momento pessoal de oração, a gente já não usufrui mais. Então, a gente ora muito mais pelo nosso filho do que propriamente com o nosso filho. E quero fazer um apelo aos pais, especialmente ao papai, por favor, enquanto tem seus filhos que são crianças, brinque com eles. Eu vou usar uma expressão, torne-se criança com seus filhos, sabe? Aliás, Jesus falou que para recebermos o reino de Deus, temos que receber como crianças, né? Com sinceridade, com ingenuidade. Pai, brinque com seu filho. Abrace seu filho. A infância passa muito rápido. E se você dá esse carinho, esse amor para o seu filho, ele vai crescer estimando você, respeitando você ainda mais. E ele vai ter a segurança emocional para enfrentar os embates dessa vida, as lutas, as decepções. Pai, não é demérito algum você sorrir, brincar, dedicar tempo aos seus filhos. E você sabe que os melhores períodos que você lembra na presença do seu pai foram os períodos em que o seu pai brincou com você, viajou com você, certo? Então, tire um tempo para dedicar ao seu filho. E aí nós já estamos próximos de terminar o estudo de hoje, então a lição também trata do jovem rico, né? Que foi até Jesus pedindo o que ele devia fazer para ter a vida eterna. Jesus falou que ele devia vender o que tinha, dar aos pobres, e ele então vai embora muito triste. E o problema não é a riqueza em si, né? O problema não é o dinheiro. Na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 6, verso 10, Paulo diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Em Colossenses 3, verso 5, diz que a avareza é a idolatria. Então não é pecado ser rico, é pecado colocar o dinheiro em primeiro lugar na vida. Eu me lembro quando era garoto, li uma ilustração, achei fantástica. Alguém que passou a ter boa condição financeira, estava afastando da fé, e o amigo preocupado, o amigo cristão, querendo enfatizar para que ele pudesse ter uma vida cristã sadia, feliz como ele tinha anteriormente. Ele colocou uma Bíblia na frente do seu amigo, falou: "O que você está vendo aqui?" Ele falou: "Uma Bíblia." Então seu amigo encheu de dinheiro por cima da Bíblia e falou: "O que você está vendo agora?" Ele falou: "Estou vendo dinheiro." E ele falou: "Não está acontecendo isso com você? Deixando de ver a Bíblia para ver apenas o dinheiro?" Então vamos pensar, não é pecado ser rico, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao poder, né? E você tem Tiago e João e a mãe deles indo até Jesus e dizendo para que eles sejam colocados à sua direita e à sua esquerda. E Jesus ensina para aqueles discípulos que o importante é servir. E Jesus pergunta para eles se eles iriam experimentar, beber o cálice que Jesus iria beber e se eles seriam batizados com o batismo que Jesus iria passar. Quando fala do cálice, é o cálice de aflição, você lembra do texto em Gênesis, a oração no Getsemane, a oração de Jesus pedindo para o Pai que passe o cálice dele. Que cálice é esse? É o cálice de sofrimento, da morte, né? E o batismo tem que ver então com a sua morte e ressurreição. Os discípulos dizem que sim, sem entender exatamente a resposta, e é verdade, Jesus admite que eles iriam passar por sofrimento mesmo. Tiago foi o primeiro apóstolo a se tornar mártir, né? Então, eles enfrentaram o sofrimento, enfrentaram a morte, e hão de experimentar a ressurreição quando Jesus voltar, né? E Jesus entende, então, e diz para eles que o importante para quem quer ser grande, quem quer ser importante, não é uma posição de destaque no reino. Eu não sei se eles entendiam plenamente a respeito do reino da glória, que nós já tratamos aqui, talvez eles pensando no fato de Jesus sobrepujar os romanos, libertar os judeus, então que eles pudessem estar aí num reino terrenal, né? Eles estarem em posição de iminência
diante dos demais apóstolos, até eles ficarem indignados. Você tem então um texto bíblico aí ainda em São Marcos 10, que fala de Bartimeu, né, que ele chama Jesus de filho de Davi, pede para ser curado. Você sabe, nós já mencionamos nas lições anteriores, que na verdade, Bartimeu, essa história não é apenas de um cego, eram dois cegos. Mateus 20, verso 30, informa que o outro cego que havia um outro cego com ele, mas então Bartimeu usa um título de messianidade de Jesus. Deus disse para Davi que não iria faltar nunca ninguém no seu reino, no seu trono, para substituí-lo, mas no livro de Atos é mencionado também que eu disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos no escabelo de teus pés. Um salmo é citado nesse texto de Atos e é uma referência então a Jesus como Cristo. Então o Messias é admitir que o descendente de Davi, o filho de Davi, na verdade era aquele que iria restaurar o trono de Davi, mas não apenas no sentido terreno, mas no sentido espiritual, certo? Então Jesus cura Bartimeu, o cura daquela cegueira, certo? E assim como ele ensinou os discípulos também saírem da cegueira, da busca pelo poder, da proeminência, dos destaques das pessoas, diante das pessoas. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Se alguém quiser ser o maior, que sirva e não que seja servido. E aqui, então, no encerramento da lição, quero voltar à experiência do jovem rico, porque, ao final das contas, os discípulos pensam assim, mas como é que a gente vai poder se salvar, então? Vocês sabem que no tempo de Jesus o pensamento era o seguinte: se alguém era rico, é porque era abençoado por Deus. Então, se aquele jovem rico não iria para o céu, porque Jesus falou que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e aqui a expressão fundo de agulha não é uma porta em Jerusalém ou qualquer outra interpretação que alguém queira dar. Jesus está falando de coisas impossíveis. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, eles pensam, então, como é que nós vamos nos salvar? Porque se um rico não se salva, e nós que somos pobres? Então, Jesus fala que aquilo que é impossível, ao homem é possível para Deus. Você sabe, a Bíblia fala de pessoas ricas, fala de Abraão, fala de Jó, e a respeito desses, a Bíblia diz que eram homens íntegros e retos, e esses homens hão de viver a vida eterna com Jesus. O problema não é ser rico, o problema é colocar o dinheiro e o coração nas riquezas, né? Então, Pedro fala, nós deixamos tudo e o que vamos ganhar, então? Então, o ser humano sempre na busca da recompensa. Jesus falou, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui, com casas, irmãos, do que com perseguição, e ainda por cima vão ganhar a vida eterna. Jesus inverte os valores, né? Os valores não são financeiros apenas, tem que ver com a salvação. Jesus está dizendo, há uma recompensa por servi-lo aqui, nesta vida. Então, fica aqui um apelo para todos nós que estudamos a Bíblia. Vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos fazer uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, esses conceitos que hoje relembramos, ajuda a termos em nosso coração. O princípio da fidelidade conjugal, colocar o teu reino em primeiro lugar, estarmos dispostos a servir e todos os dias buscar da tua parte que o Senhor ilumine nossos olhos para que possamos enxergar a vida, enxergarmos as coisas assim como Jesus enxerga. E assim temos o privilégio de fato, não somente sermos chamados de cristãos, mas de fato vivermos a fé. Que o Senhor abençoe a todos, pedimos em nome de Jesus. Amém.